Mas isso basta? Não, pessoal. O que a gente precisa fazer agora? Nós precisamos criar uma propriedade, certo? E salvar isso aqui, olha só. Então a gente vai criar aqui properties, certo? Chamar de prop é igual a new properties. Eu defini fora do evento do botão, certo? Vocês vão entender o porquê. Eu posso definir dentro do botão também, não tem importância, tá? Mas eu quero definir aqui fora mesmo. Então, vou fazer o seguinte agora. Eu já defini a imagem, setei ela toda bonitinha. Então, vamos fazer o seguinte. Prop.setProperty. E ele espera aqui uma chave, uma key e um valor, certo? Então, vamos utilizar esse método aqui. O nome da minha chave vai ser img.prop, tá? Vai ser isso aqui. E o valor nada mais do que o caminho da minha imagem, tá? Que vai ser esse mesmo aqui, ó. Vai ser esse mesmo absolute path. Percebam aqui que eu estou repetindo muito o código, tá? Não façam isso. Em vez de você ficar repetindo isso daqui toda hora, você pode fazer o seguinte. Você pode criar aqui, ó, uma string url imagem é igual a. Aí você simplesmente pega isso aqui, ó, tá? Ctrl X aqui, Ctrl V, ponto e vírgula, armazena isso aqui numa string e simplesmente você chama aqui, ó, URL imagem. Pronto, que vai ser a mesma coisa. Aqui também, tá? URL imagem, tá? E aqui também, URL imagem. Pronto, fica mais simples, tá? Definir aqui uma propriedade e agora eu preciso criar um arquivo, né, de saída aqui, ó, file output string, tá? File output string foz é igual a new file output string. Qual é o nome do arquivo? Vou colocar aqui imagem properties, tá aqui, ó. Esse vai ser o nome de arquivo de saída, tá? Percebam aqui que ele vai me gerar uma exceção, então eu preciso circuncidar com um try catch, ok? Tá? Então, após isso, nós precisamos definir um story, né? Property story, onde ele espera uns parâmetros output string e comments, tá? Então aqui eu vou passar o meu foz, que é o output string, ele vai escrever nesse arquivo, e aqui eu vou passar null, porque eu quero que salve na raiz do meu projeto. Ok. Perceba aqui que isso aqui pode me gerar uma outra exceção quando eu escrever dentro desse arquivo. Então eu vou colocar aqui mais uma cláusula catch, dá um Ctrl S para salvar, tá? Uma coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó, eu vou abrir aqui a pasta do meu projeto, tá? Está em Eclipse Workspace, tela, que é o meu projeto. Percebam aqui que na raiz do meu projeto tela eu não tenho nada ainda, tá? Mas se eu executar agora aqui o meu código, certo? Escolher uma imagem, que no caso é essa aqui que eu estou trabalhando. Olha só, vou abrir aqui novamente. Ele criou aqui um arquivo chamado imagem properties. Olha só, com a chave img.prop, que foi a chave que eu defini aqui, ó, setProperty. Ele espera uma chave e um valor, certo? E o valor é o URL da minha imagem. Então, isso aqui já está sendo feito, está aqui, ó. Ok, o arquivo já foi criado. Eu criei o arquivo no momento em que eu seleciono a imagem. Vou fechar aqui. E agora o que eu preciso fazer, pessoal? Eu preciso fechar esse file output stream toda vez que eu abro, tá? Eu preciso fechá-lo, pós.close, tá? Para ele não ficar aberto aí. E agora eu vou criar um método que eu carrego essa imagem no momento em que eu inicializo a, a minha janela, tá? Então vamos fazer o seguinte. Vou criar aqui um método chamado, tá? Ele vai ser público, vai ser vazio porque não vai retornar nada. Set tá? Background img, certo? Vai ser vazio aqui. Enfim, nós vamos criar aqui um properties, chamar de prop também, é igual a new properties. E agora, eu preciso criar um input stream, tá? Um input stream porque eu quero ler esse arquivo aí. A input stream
yes é igual a new file input stream, tá? É new file input stream, file input stream, tá aqui. Ele espera um file. Qual é o arquivo? Bom, o arquivo é esse aqui, ó, imagem.properties, tá? Esse arquivo que eu quero. Então ele vai procurar por imagem.properties, tá? Properties, ok, ponto e vírgula. Ele vai ler esse arquivo aqui. Percebam que vai me gerar uma exceção também, preciso circuncidar com try-catch. Tá? Aqui eu defini no método, né? Mas eu não quero definir isso no método não, eu quero definir aqui mesmo no corpo. Enfim, no corpo do método. Tá ok. Ele criou aqui e agora eu preciso chamar o prop.load e ele espera um input stream, nada mais do que o nosso yes, certo? Ele vai me gerar uma outra exceção aqui também, então eu vou adicionar mais uma declaração. Perdão, eu não quero adicionar aqui, eu quero adicionar ela no corpo, tá? Aqui, certo? Bom, tá feito? Não, ainda não. Por quê? Porque aqui eu vou criar uma string, tá? URL imagem, tá? Vou colocar aqui URL imagem igual a prop.getProp. Qual é a chave? Qual é a chave que eu quero? Eu quero essa chave aqui, ó, img.prop, tá? Que nada mais é do que essa chave aqui, ó. Essa chave possui um valor, que o valor é o URL da minha imagem. Então eu quero isso aqui, ó, img.prop. Vou dar um Ctrl C aqui, tá? Vou fechar logo esse arquivo. Vou vir aqui e eu quero essa chave aqui. Ele vai ler o arquivo e vai procurar justamente por essa chave, tá? Então é o seguinte. Agora sim, ó, lbl image ponto. Não, perdão. Eu também tenho que colocar aqui o mesmo código que está aqui embaixo para setar a imagem, tá? É justamente esse aqui, tá? Vou dar um Ctrl C aqui, tá? Não tem problema. Vou vir aqui e vou dar um Ctrl V, tá? Bom, pessoal, então o nosso método responsável por carregar essa imagem no momento da execução da janela está pronto. Nós iremos chamar ele bem aqui, ó, nessa thread, tá? Nesse método run da classe principal. Vamos chamá-lo bem aqui, ó, window.setBackgroundImage, ponto e vírgula, Ctrl S para salvar. Percebam que a partir do momento em que eu executo a minha janela, está aqui, ó. Está aqui, já executou. Se eu trocar o plano de fundo, vou colocar aqui uma imagem minha, deixa eu ver se eu acho aqui. Vai aparecer toda distorcida. Enfim, mas está aqui a minha imagem, tá? Se eu fechar e executar novamente o código, olha só o que aconteceu. Ele não salvou a imagem. Ele não salvou a imagem, pessoal. Por quê? Porque eu fechei essa string aqui, então vou fechar, vou colocá-la bem aqui, certo? Vamos lá, vamos ver o que acontece. Só mudar ela de posição. Executa o código novamente. Tá? Abre aqui uma imagem. Pronto, foi setada, mostrou aqui a URL dela, ok. Vou fechar. Quando eu abrir de novo, pronto, a imagem já foi mostrada. Então é isso, pessoal. É isso daí, tá? Não tem mistério. Se eu colocar aqui uma outra imagem, vou colocar uma imagem minha aqui, deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó, vou colocar essa imagem minha aqui, tá? Vou fechar e vou abrir novamente. Pronto, ele permaneceu. Por quê? Aqui no meu arquivo, tá? Olha só, tela, properties. Ele muda, tá? O nome da imagem está aqui, ó. Pronto. É basicamente isso. Você vai salvar o estado da sua janela aí toda vez que seu cliente, seu usuário estiver trabalhando com uma tela que permita ele alterar o background, o plano de fundo. Essa é uma das formas. Como eu havia falado no início do vídeo, pode ser através de banco de dados, arquivos XML ou até mesmo JSON aí. Tá? Enfim, pessoal, é isso. O vídeo fica por aqui. Se foi de grande ajuda para você, deixe seu joinha, compartilhe com seus amigos que estão iniciando os estudos em Java Desktop. E é isso aí, galera. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários que eu irei responder. Tá? Show!